Está começando o seu Bíblia Fácil aqui na TV Novo Tempo, a sua temporada Crenças Populares. Nós estamos já há 11 semanas estudando esses temas que são tão importantes para a gente conhecer na Palavra de Deus. E hoje eu te convido mais uma vez para pegar a sua Bíblia, para pegar uma caneta, um caderninho, um pedaço de papel, ou anotar na sua Bíblia mesmo, se você gosta. Eu gosto muito de anotar na minha Bíblia. E aí você vai crescendo no conhecimento de Jesus. E a Bíblia fala muito sobre conhecer a Jesus, né? Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos pensar nesse aspecto do conhecer. A religião cristã, ela é uma religião de relacionamento com Deus. E nesse relacionamento você vai conhecendo mais a Jesus, as suas características, seus atributos. E nós estamos aqui, os nossos amigos, a gente já se chama pelo nome, a gente já está brincando um com o outro, nos bastidores a gente brinca um com o outro, né? Mas é bom ter vocês aqui e nós vamos estudar nessa semana esse tema aqui, graça em oposição à lei. Por que eu coloquei esse tema? Porque de vez em quando a gente escuta alguém dizendo assim: olha, a gente vai falar só da graça de Deus, não vai falar mais da lei de Deus. Porque a graça de Deus é suficiente, não precisa mais guardar a lei, ou não precisa mais falar de lei. Eu ouvi uma vez alguém dizendo assim, que você falar de graça e lei na mesma frase é uma coisa que é absurda do ponto de vista teológico, porque só a graça é suficiente. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre essa relação entre graça e lei. E para isso a gente vai orar mais uma vez, para pedir o Espírito Santo para nos iluminar. Senhor, obrigado pela Bíblia, obrigado porque o Senhor escolheu registrar essas palavras para que nós pudéssemos ter um caminho seguro para seguir. E agora nós te pedimos que o Senhor nos abençoe nesse estudo bíblico. Queremos entender qual o papel e o lugar da graça, qual o papel e o lugar da lei, para que possamos seguir um cristianismo saudável. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Há uma falsa doutrina que coloca em oposição a graça e a lei circulando no mundo cristão. Vocês que são cristãos, que talvez acompanham o Instagram e redes sociais de cristãos, já devem ter ouvido alguma coisa por aí, alguém que falou que só importa a graça, que é só a fé que importa. E às vezes as pessoas parece que cometem um erro semelhante ao que Lutero cometeu, né? Lutero foi um homem espetacular, um homem de Deus, mas ele uma vez cometeu um erro teológico, que ele rejeitou a epístola de Tiago, né? Vocês que estudaram teologia sabem disso. Ele rejeitou a epístola de Tiago. Ele dizia que a epístola de Tiago era uma epístola de palha, que não servia. Por quê? Porque ele estava tão encantado com Romanos, que foi o grande livro da vida dele, né? Estava tão encantado com Romanos que ele achava que Tiago estava em oposição a Paulo, né? Porque Paulo dizia que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, está em Efésios, né? Mas em Romanos tem vários textos, né, justificados pela fé, pela graça. Ele diz: gratuitamente vocês são justificados por essa graça. Aí Lutero olhava para Tiago e Tiago dizia que a fé sem obras é morta. E ele dizia: não, Tiago está errado, esse livro não é inspirado. Só que não há uma oposição entre Tiago e Romanos. É que eles estavam falando para públicos diferentes. Alguém certa vez deu o seguinte exemplo, né? Eu gostei muito. Você tem 2 filhos. Um gosta muito de estudar e não para de estudar, não sai do quarto, estuda o dia todo, não pratica esporte, não sai com os amigos, ele só quer estudar. O outro filho não gosta de estudar, só quer estar na rua brincando, jogando bola, não quer fazer as atividades da escola e tal. Você vai escrever uma carta para cada um deles. Para o filho que só estuda, você vai dizer assim: filho, para de estudar, sai do quarto, vai jogar bola. Para o filho que não gosta de estudar, você vai dizer assim: filho, para de jogar bola, sai do quarto, ou melhor, volta para o quarto, vai estudar. Você está sendo contraditório, sim ou não? Não. Você está tratando cada filho a partir da necessidade dele. Os romanos precisavam da mensagem da salvação pela graça.
E aí Paulo escreve sobre a graça, mas mesmo em Romanos existem textos falando sobre a lei. Já o público de Tiago, que é chamado de uma epístola universal, né, o público cristão para o qual Tiago escreveu, precisava ouvir sobre as obras, porque eles achavam que só a graça resolvia, não tinha que praticar nada, não tinha que guardar o mandamento, não tinha que fazer nada. Aí Tiago escreve, olha, as obras, elas comprovam a fé. E Paulo diz para um público que pensava que as obras salvavam, ei, calma, é pela graça. Então só são maneiras diferentes de tratar do mesmo assunto, do assunto da salvação. Por isso que não há contradição entre Romanos e Tiago, entre Paulo e Tiago, não há briga entre eles são complementares. Mas existe essa coisa circulando aí pelo mundo cristão. Há alguns que defendem, inclusive, que falar sobre a lei de Deus é anular a graça. Se você diz que tem que guardar a lei de Deus, para alguns você está anulando a graça de Deus. Vamos estudar sobre isso. O que a Bíblia diz sobre a relação entre graça e lei? Elas são contraditórias ou não? Então nós vamos começar falando aqui sobre como nós somos salvos. Nós vamos estudar hoje aqui no nosso programa, você de casa também, presta atenção, nós vamos estudar sobre soteriologia. Nossa, que palavra difícil é essa, né? Soteriologia é a disciplina da teologia que estuda a salvação. A gente chama de soteriologia. Nós vamos ver como as pessoas são salvas. E nós vamos também descobrir qual é o papel da lei e qual é o papel da graça, qual o lugar da lei e qual é o lugar da graça. As duas são válidas, mas cada uma tem o seu papel. A lei não pode exercer o papel da graça e a graça não consegue exercer o papel da lei. E é importante dizer que a graça é como um grande guarda-chuva sob o qual estão todas as disciplinas, todas as doutrinas bíblicas, né? Tudo em Deus é graça, inclusive a sua lei. Então, como nós somos salvos? Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. Acompanha aí na tua Bíblia, eu vou ler aqui na tela. Atos 16, 30 e 31 diz assim: Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Isso aqui é aquele episódio de Paulo com o carcereiro, né? O carcereiro está desesperado, acha que todos fugiram. Paulo diz, calma, nós estamos aqui ainda e tal. E ele diz, senhores, como é que nós podemos ser salvos? Como é que eu posso ser salvo? E ele diz, creia no Senhor Jesus. Ele está falando de fé. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. De novo, como nós somos salvos? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu citei esse texto já algumas vezes na nossa temporada aqui, mas esse é um texto base sobre salvação na Bíblia. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então Paulo é muito claro, nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós somos salvos pelo que Jesus fez. Nós não somos salvos porque nós não temos outros deuses. Nós não somos salvos porque nós não falamos o nome de Deus em vão. Nós não somos salvos porque nós não fazemos imagens de esculturas. Nós não somos salvos porque nós guardamos o sábado. Nós não somos salvos porque honramos pai e mãe. Vocês estão entendendo? Nós não somos salvos porque nós guardamos a lei. A lei tem o seu papel na vida cristã, mas a nossa salvação é pela graça, por meio da fé. No outro episódio, eu dei o exemplo do Júnior, que estava muito generoso, né, e trouxe um envelope com dinheiro para cada um de nós. Né, o envelope com dinheiro é a graça, e a fé é a nossa mão que se estende para pegar o envelope. Então, não existe mérito na nossa fé. Não dá para dizer assim, Senhor, estou aqui no céu salvo, quando Jesus voltar, porque eu tive fé. Então, eu tenho mérito. Não tem mérito na nossa fé. Todo o mérito está na graça que nos oferece a salvação. Mas a fé é a mão que se apossa dessa salvação. E ele é bem enfático, não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo nos alerta que não é pelas obras, mas ele não está dizendo
que as obras não têm o seu lugar na vida cristã. Ok? Vamos para frente. A mesma pergunta de outra maneira. Como somos justificados? E aqui o livro de Romanos, pelo qual Lutero se apaixonou, e realmente é um livro apaixonante. Romanos capítulo 3, versículo 24, diz assim: justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, a Bíblia toda fala isso, justificados gratuitamente. E o que é uma justificação? O processo de salvação tem 3 fases. Tem a fase da justificação, a fase da santificação e a fase da glorificação. A primeira fase é quando o pecador reconhece o seu pecado, diz assim: Senhor, me salva, me perdoa. E essa pessoa é justificada. Como assim? Os advogados vão entender bem essa matéria aqui, porque justificar é declarar alguém justo. Só que é diferente do que acontece aqui na Terra, porque aqui na Terra a pessoa vai para o tribunal e ela vai ser declarada justa, inocente, se ela for inocente, né? Quando o julgamento é todo feito direitinho, se ela for inocente, ela é considerada inocente. Mas no caso do julgamento de Deus, ele não tem condições de declarar inocentes. Por quê? Porque não tem nenhum inocente. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. E que quantos pecaram em Romanos 3, 23? Todos. Então, a justificação bíblica, ela é uma declaração de justiça feita por um Deus amoroso a um pecador arrependido. De verdade, a rigor, nós não somos justos, nunca seremos. Mas quando a gente se entrega a Jesus, Ele nos declara justos. E isso tem um preço. Qual é o preço? O sangue dele na cruz. Então, nós podemos nos apresentar diante de Deus justificados. Por quê? Porque Jesus nos declarou justos. Isso não é bonito? Isso é lindo. Porque você se conhece, não se conhece? Você acha que Deus poderia dizer que você é justo? Não, né? Eu também acho que Deus não poderia me dizer que eu sou justo. A menos que alguém atribua a mim a sua justiça, e isso acontece com Jesus. Jesus atribui a mim a justiça dele, pelos méritos que ele teve na cruz. E é isso que é justificação. Depois vem a santificação, né? A santificação acontece imediatamente após a justificação. Não são coisas separadas, são coisas inseparáveis. A santificação é o processo em que nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Cristo. A justificação, Ele faz por nós. A santificação, Ele faz em nós. Ou seja, Ele vai tirando as coisas que são ruins e vai colocando as coisas boas. E não existe justificação sem santificação. Ou seja, quando nós somos justificados, automaticamente Deus começa a dizer assim: olha, isso aqui não pode, isso aqui pode. Eu costumo dizer que Jesus é um hóspede que mexe muito na nossa casa. Eu tenho um amigo, muito brincalhão, né? Infelizmente ele faleceu na época da pandemia, mas ele gostava de dizer assim: ó, entre, fique à vontade. Quando alguém chegava na casa dele, entre, fique à vontade, mas não mexe em nada. Né? E às vezes a gente faz assim com Jesus. Jesus entra na minha casa, entra na minha vida, né? Tinha uma música por aí. Mas Jesus entra e não mexe em nada. E não é assim que Jesus faz. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele mexe. Ele vai lá na sua geladeira e diz assim, ó, isso aqui beleza, isso aqui não. Ele vai lá no seu guarda-roupa, Ele diz, esse aqui sim, esse aqui não. Ele vai lá nos seus arquivos do computador, Ele diz, esses aqui sim, esses aqui não. E quando você convida Jesus para entrar na sua vida, Ele mexe. Só que toda vez que Ele mexe é bênção. Toda vez que Ele tira alguma coisa da sua vida, é bênção. Toda vez que Ele consegue colocar alguma coisa na sua vida, é bênção também. Então, o segundo processo é santificação, ok? E o terceiro processo é glorificação. É quando Jesus voltar, aí o nosso corpo, diz 1 aos Coríntios, capítulo 15, o nosso corpo corruptível se reveste de incorruptibilidade e o nosso corpo mortal se reveste de imortalidade. Essa é a glorificação. Pode falar. Pastor, é por isso que muitas pessoas, quando estão na igreja, que estão no erro, no pecado, falam, eu não vou mudar porque Jesus me chamou do jeito que eu sou. Uhum. Mas aí entra o processo de santificação. Santificação. Nós temos que estar abertos para que o Espírito Santo faça essa mudança. Exatamente, porque Jesus não tem condições de chamar uma pessoa perfeita, Ele só chama pessoas imperfeitas. Para quê?
para serem transformadas. Eu não sei quem pegou o primeiro microfone, mas vamos na sequência aqui. Vai, pode ir então. Pastor, se somos então salvos pela graça, por meio da fé, mediante a fé, aí que tá, eu creio que essa pergunta o pessoal de casa também faz, né? Tem essas dúvidas. Se somos salvos pela graça mediante a fé, por que temos que guardar a lei? No caso, aí tem a diferença, a lei cerimonial e os mandamentos. Mas guardar a lei, como diz. E eu creio assim, por exemplo, se nós somos justificados por Cristo, quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos de Cristo, o Espírito Santo nos convence do nosso pecado. Pecado, justiça então, e juízo. Então, é nesse momento que somos santificados, quando o Espírito Santo começa a te dizer, aqui não, aqui sim. É o processo de santificação. Santificação. Então, automaticamente, quando há uma conversão genuína, você deixa de fazer aquilo que era pecado e automaticamente você começa a praticar as boas obras. Porque caminha junto. A conversão, você faz as boas obras porque você foi convertido e deixa de praticar as obras do homem. Eu acho que a gente só poderia trocar a palavra automaticamente por espiritualmente. Espiritualmente. Porque automático nosso a gente só quer fazer o que não presta, mas o Espírito Santo vai nos convencendo de fazer as coisas boas. E nós temos o desejo, nós acabamos, quanto mais o Espírito Santo te toca e te convence, ele vai te santificando, você deixa de praticar as coisas do pecador e passa a fazer as coisas para agradar ao Senhor. Sim, exatamente. Então, a minha pergunta ficou assim, nesse ponto. Por que se somos salvos pela graça, devemos guardar a lei? O nosso programa de hoje é para responder isso. Então, até o final, vou responder a pergunta, porque a gente precisa ir vendo vários textos bíblicos, tá bom? Pode falar, Elizabeth. Pastor, nós podemos, assim, classificar esse processo como o primeiro, da justificação, quando o pecador se arrepende do seu ato, do seu pecado. O segundo, quando Deus entra para lapidar esse. Exatamente. E o terceiro, quando ele vai nos transformar completamente. Completamente. É isso mesmo. Deus vai lapidando a gente. Foi uma ótima definição. Gente, deixa eu dar uma paradinha aqui na nossa explicação, só para oferecer para os nossos amigos de casa algo que aqui na Novo Tempo nós consideramos muito importante. Você sabe que a Novo Tempo ela funciona em rádio, TV, web, gravadora com um grande objetivo, fazer você estudar a Bíblia. É para isso que existe toda essa rede de comunicação. E para te ajudar, eu quero mandar para a sua casa pelos correios esse guia de estudos à procura da verdade. Você não vai pagar nada por ele. O seu único trabalho é pedir, porque os Anjos da Esperança já pagaram a produção, inclusive os custos de envio para a sua casa. Tá? Então, liga para a gente agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode também entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Nesse site, você vai encontrar a imagem dessa revista, clica nela e aí preenche o formulário e é só esperar que chegue na sua casa. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp e, através dele, nós vamos te ajudar a fazer o cadastro para você também pedir a sua revista. Pode colocar seus dados com calma, com tranquilidade, aqui nós cuidamos muito bem dos seus dados e a gente vai usar só para enviar a revista para a sua casa, tá bom? Vamos lá. Nós estamos no mês muito especial aqui na Novo Tempo, que é o mês de novembro. Por que é um mês especial? Porque acontece, talvez, o maior evento da TV e Rádio Novo Tempo, que é o Anjos em Ação. E nós estamos agora no começo de novembro, mas no dia 25 de novembro, é um sábado à noite, né, produção? Um sábado à noite, às 8 da noite, vai ter esse grande evento, que sempre é preparado com muito carinho, que é o Anjos em Ação, que é como se fosse uma prestação de contas de tudo o que aconteceu ao longo do ano, histórias bonitas de pessoas que encontraram esperança através da Bíblia, como a Novo Tempo conseguiu aplicar os seus recursos dos Anjos da Esperança e os sonhos que a gente tem para o futuro também. Então, no próximo dia 25, sábado à noite, às 8 da noite, coloquem na sua agenda para você assistir Anjos da Esperança, tá bom? Vamos continuar aqui. Ok, então nós já lemos esse texto. Nós somos salvos, aqui para definir, somos salvos pela graça, mediante a fé. A Bíblia não deixa dúvida disso, né? E ponto final, somos salvos pela graça, mediante a fé. É assim que a gente crê.
há dois elementos aqui importantes: o elemento da graça e o elemento da fé. A graça é esse dom imerecido de Deus. A graça é o ato de Deus nos dar o que nós não merecemos. É diferente da misericórdia. A misericórdia de Deus é o ato dele não nos dar o que nós merecemos. Então Deus, ele tem para conosco misericórdia e graça. A misericórdia, ele olha para nós e diz assim: o Moisés merecia a morte, porque ele é pecador, mas eu não darei a morte para Moisés. Misericórdia. Pelo contrário, eu vou dar para o Moisés porque ele se arrependeu dos pecados. Eu vou dar a salvação eterna, isso é graça. Então, repetindo, misericórdia é o ato de Deus não nos dar o que nós merecemos, e graça é o ato de Deus nos dar o que nós não merecemos. Esses dois atributos de Deus são maravilhosos. E mediante a fé, por quê? Porque há uma parte nossa. Qual é a nossa parte? É aceitar, crer. Porque Deus, seguindo o princípio que Ele estabeleceu para o seu reino, Ele nos dá liberdade. E Deus não vai salvar alguém que não quer ser salvo. E como é que a gente demonstra salvação? Ou que quer ser salvo? A gente pede: Senhor, eu quero ser salvo. E não importa, deixa eu falar para você aí que está me assistindo, não importa quem você é agora. Porque Deus transformou pessoas inimagináveis, pessoas improváveis. Você quer um exemplo? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que perseguia para matar e prender cristãos. Se tornou o maior dos cristãos, talvez. Tem no Antigo Testamento, segundo Crônicas 33, a história do rei Manassés. A Bíblia diz que o rei Manassés fazia coisas para irritar a Deus, na intenção de irritar a Deus. E chegou um momento que Deus apelou ao coração dele, ele se arrependeu e se converteu, será salvo. E a gente tem várias histórias na Bíblia, sim, de pessoas improváveis que se tornaram servos de Deus. Então, essa graça, mediante a fé, ela nos leva a encontrar essa salvação. Agora, qual é o papel dos 10 mandamentos? Pergunta que você fez e a gente vai começar a responder. Qual é o papel dos mandamentos se nós somos salvos só pela graça mediante a fé? Ok. Nós vamos agora, para começar a emendar esses argumentos, nós vamos ler o texto dos 10 mandamentos. Vamos começar agora nesse bloco, a gente faz uma pausa depois e continua no outro bloco. Mas nós vamos ler o texto dos 10 mandamentos. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Você também em casa, por favor, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, porque nós vamos ler os 10 mandamentos conforme registrados na Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí, qualquer uma delas, você pode abrir. Circula por aí uma outra versão dos 10 mandamentos que não é da Bíblia, por isso eu estou te pedindo para abrir sua Bíblia para a gente estudar. Êxodo capítulo 20, e nós vamos começar lendo a partir do versículo 1, tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei o versículo 1 aqui. Não, eu coloquei a partir do versículo 3. Mas os 10 mandamentos, o texto dos 10 mandamentos não começa no versículo 3. Aqui é o registro do primeiro mandamento, mas a introdução, o prelúdio dos mandamentos, ele é tão importante quanto os mandamentos e demonstra a graça de Deus nos mandamentos. Deixa eu adiantar uma coisa para vocês. Não dá para dissociar a graça de Deus da lei de Deus e a lei de Deus da graça de Deus. Você quer ver isso? Quando Deus foi anunciar os seus mandamentos, ele falou de graça. Vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 1 diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te livrou do Egito, da terra da escravidão. Aí ele começa o primeiro mandamento. O que a gente vê aqui? Antes de pedir a obediência aos 10 mandamentos, Deus disse o quê? Não esqueça que quem está te pedindo aqui foi aquele que primeiro te salvou. Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da escravidão. É como se Deus dissesse assim: olha, eu fui lá no Egito, tirei você da escravidão, te libertei, salvei você da escravidão, e agora, porque eu fiz isso por você, eu posso te pedir os 10 mandamentos. Então, Deus primeiro apresenta a sua graça, para depois colocar os mandamentos. Eles estão misturados, não tem como você separar as coisas. E veja, quando a gente percebe o que Deus fez por nós, é difícil a gente dizer não para Ele.
Eu vou fazer aqui uma ilustração, e toda ilustração é manca, toda ilustração é pequena, mas é só uma ilustração para a gente tentar pensar nessa relação entre a graça de Deus e a lei. Vou usar de novo aqui o Júnior, porque ele está muito generoso nessa temporada, ok? O Júnior, então, comprou um presente para o Guilherme. E o presente simples, assim. Ele comprou uma Ferrari vermelhinha, e não é de brinquedo não, é uma Ferrari de verdade, ok? De verdade. Aí ele foi, comprou a Ferrari lá em Cuiabá, e aí foi até a sua casa, dirigindo a Ferrari. Júnior, está aqui, ó, no seu nome, documento no seu nome, tudo aí. Júnior, o que foi que eu fiz? Por que eu estou... Não, você não fez nada, eu estou te dando de graça aqui, eu estou te dando porque eu quero te dar um presente, tá bom. Aí o Júnior agradece, tá, fica feliz, né? A Vanessa também fica feliz, na Ferrari, né? Nunca dirigi uma Ferrari, mas deve ser legal. Na verdade, vai ser dela, né? A Ferrari, você ganhou um presente, mas vai ser dela. É sempre assim. Mas aí, o Júnior diz assim, olha, Guilherme, mas eu moro no outro lado da cidade. Você consegue me dar uma carona até lá? Aí o Guilherme disse assim, não. Pega um Uber, né? Pega um ônibus. Eu vou testar minha Ferrari aqui, vou andar na Ferrari. Você pega um Uber, um ônibus e volta lá para a sua casa. Seria coerente uma ação dessa? Ele acabou de ganhar um presente caríssimo, mas aí o Júnior, que deu um presente para ele, faz um pedido para ele, ele diz, não vou fazer o que você está me pedindo. Era uma incoerência tremenda, né? Mas, amigos, a graça da salvação é infinitamente mais valiosa que uma Ferrari. Aí Deus chega e diz assim, ei, eu sou o Senhor que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Agora eu vou te pedir 10 coisas. Será que a gente tem condições de dizer assim, não, Senhor, não vou fazer não. Volta de Uber. Vai de ônibus. Você entende como é que funciona o processo da salvação e da lei? A lei, dentre outras coisas, tem outras funções ela, mas a lei é um jeito da gente demonstrar que nós entendemos a gratidão de Deus. Nós entendemos a graça de Deus e temos gratidão a Ele por causa disso. Então, eu não sei você, mas eu fico muito constrangido em dizer não para um pedido de Deus diante de tudo que Ele já fez por mim. É mais ou menos assim que funciona a relação entre a graça e a lei de Deus. Mas tem mais coisa. Você não sai daí, tá bom? A gente vai ler mais textos bíblicos para a gente entender mais essa relação entre a graça e a lei. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil nessa temporada Crenças Populares e nós estamos estudando hoje sobre a relação entre a graça e a lei. E eu espero que você já tenha compreendido que você é salvo pela graça, mas que a lei tem o seu papel e não foi abolida. E aqui nesse guia de estudo tem um capítulo sobre a graça e a lei. Tem um capítulo para você entender o papel da lei de Deus na vida do cristão. E você pode ter esse guia de estudo sem pagar nada, porque os Anjos da Esperança já pagaram. Inclusive, esse mês a gente tem uma celebração dos Anjos da Esperança, lá no dia 25, com o Anjos em Ação. Então, você pode pedir, que é o seu único trabalho, é pedir, e vai chegar na sua casa pelos correios. Você pode ligar agora para 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você vai conversar com nossa equipe de atendimento, eles vão fazer o seu cadastro, e é só esperar que em alguns dias chegue na sua casa. Ou você pode entrar em novotempo.com/escola bíblica e lá você vai encontrar a imagem dessa revista, clica nela, vai abrir o formulário e é só fazer o cadastro. Ou pelo WhatsApp, você manda uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo e nós vamos ajudar você. Pede, nós queremos enviar pelos correios para você sem cobrar nada. Então vamos lá, nós vimos que a lei começa com a graça, não é? Começa com a graça. Então agora vamos ler os 10 mandamentos, tá bom? Eu coloquei aqui na tela. Se eu não me engano, essa versão é aqui a nova versão internacional, mas você vai podendo ler se a sua versão for diferente. Vamos lá. Primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Esse é o mandamento número 1, ok? Depois o mandamento número 2, Êxodo 20, versículos 4 a 6. Não farás para ti ídolo nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam,
mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, esses 2 primeiros mandamentos têm uma conotação direta com a adoração a Deus, né? Então, não terás outros deuses diante de ti, e não farás para ti imagens de escultura, nem se prostre diante delas. Esses 2 primeiros mandamentos estão tratando de maneira muito pontual sobre a exclusividade da adoração a Deus. Se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a adoração que tem que ser dada só a Ele. Até porque, queridos, tudo que a gente adora nos transforma à imagem daquilo que a gente adora. Vou te dar um exemplo. Tem muitas pessoas que gostam de um determinado cantor. Você percebe que as pessoas que gostam de um determinado cantor, especialmente quando é uma banda de rock, alguma coisa assim, a pessoa começa a se vestir parecido com o cantor. Eu lembro muito bem, na época do Ronaldinho, o Fenômeno, né? Que ele cortou aquele cabelo tipo o Cascão, né? E aí um monte de gente cortou o cabelo igual o Cascão, igual o Ronaldinho. Então, aquilo que você adora vai te transformando, né? Guilherme, você quer falar? Pastor, com relação a essa questão aqui do segundo mandamento, aqui Deus, um pouco mais para baixo, está falando que Ele, né, visita as nossas iniquidades dos pais aos filhos até a 3ª e a 4ª geração, certo? Mas e um pouco mais para frente, se eu não me engano é em Zacarias, eu não me recordo qual é o livro que fala que ele não transfere... Não castiga os filhos pelos pecados dos pais. Não há uma contradição do próprio Deus, então, falando isso, porque nesse momento ele fala que castiga até a 3ª geração e mais para frente ele fala que não. Sim. E agora? Esse texto aqui precisa ser entendido como consequência do pecado. A consequência do pecado, Deus permite que vá até a 3ª e 4ª geração daqueles que não o temem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma aluna, há algum tempo, ela era HIV positivo, né? Ninguém sabia, só eu era o pastor da igreja, era uma igreja do IAESC, que é o nosso colégio ali em Santa Catarina, um colégio de internato. E aí eu, pastor da igreja, a direção do colégio sabia, porque tinha alguns cuidados que tinham que ter com ela tomava alguns remédios e tal. Uma vez ela caiu na quadra jogando e aí se cortou e ela ficou apavorada, porque começou a sair sangue, ela ficou com aquele negócio de não contaminar os outros e tal. E um dia ela conversou comigo, ela disse, pastor, por quê? Ela não pegou HIV não usando drogas ou com relação sexual ilícita, não. A mãe dela tinha HIV e no parto ela adquiriu a doença. E aí eu disse, olha, infelizmente sua mãe fez uma escolha errada, cometeu um pecado e você está sofrendo as consequências do pecado da sua mãe. E infelizmente o pecado é assim. Nesse sentido que Deus visita, essa tradução é melhor do que castiga. Visita a iniquidade dos pais nos filhos, porque ele vai acompanhando as consequências. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente toma uma decisão e as consequências são em cima dos nossos filhos, né? E aí depois ele diz, faz misericórdia a 1000 gerações, porque aí ele estende muito mais a misericórdia dele daqueles que o temem. Nesse caso não tem contradição, porque aí Deus, ele permite as consequências. Deus sempre nos perdoa, mas ele não tira as consequências daquilo que a gente faz. Pastor, você já enquadra em maldição hereditária ou não? Sim, a gente pode chamar de maldição hereditária, né? Quando você passa características ruins, né, de um pai para o filho. Isso é muito presente na Bíblia, assim também como a bênção hereditária. Né? Mas as duas podem ser interrompidas. Né? Você pode, se seu pai era uma pessoa que tinha tendência ao alcoolismo, por exemplo, você não precisa se curvar a essa tendência. Né? Você pode quebrar essa maldição. Você quer falar? Pode falar. Só para complementar, o Guilherme falou, está em Ezequiel 18:20. Ezequiel 18. E também no próprio Deuteronômio tem 24:16, que fala, os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada qual será morto. Esses textos eles estão falando sobre o juízo do pecado. Cada um vai responder pelo que faz. Mas a consequência do pecado atinge as pessoas, infelizmente, né? Muito bem, então esses 2 primeiros mandamentos. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não te deixará impune quem tomar o nome do Senhor em vão. Ele não está falando aqui apenas de falar, né? Porque durante muito tempo eu já ouvi isso quando era criança, ó, se você tropeçar, não fala, ai meu Deus, que está tomando o nome de Deus em vão.
Eu acho que é melhor falar, ai meu Deus, do que chamar o outro lá, né? Mas aqui está falando especialmente sobre você representar mal o nome de Deus. O nome, ele representava uma família. Então, por exemplo, lá você tem os filhos de Abraão, né? Jacó, Isaac e tal, ou Isaac e Jacó, né? Os descendentes de Abraão. Então, na Bíblia, o nome representa o caráter. Quando é que você toma o nome de Deus em vão? Quando você diz que é um cristão e vive de maneira diferente. Pode falar, Moisés. Pastor, então, Deus com D maiúsculo, pelo que a gente entende, não é o nome original dele, né? Não é. Porque a gente não sabe qual é o nome original dele, se perdeu na história. Estamos com movimentos na internet que chamam de Yahusha, tem os testemunhos de Jeová que intitulam como Jeová, os judeus chamam de Hashem, que significa o nome. Então, falar o nome de Deus em vão não é simplesmente pronunciar Deus de forma leviana. E esses movimentos querem dizer que Deus só atende por um nome específico, né? Tem um pessoal do Yehoshua, diz que não chamar assim, Jesus não te atende, né? Mas Jesus é inteligente o suficiente para saber que está falando com ele. Né? Mas, enfim, não tomar o nome de Deus em vão é nesse sentido, de você representar mal o nome de Deus. Alguém olha para você e diz assim, puxa, o Guilherme disse que era cristão, mas isso que ele está fazendo... Aí você acabou de tomar o nome de Deus em vão. Esse é o sentido mais profundo. É lógico que a gente não deve ficar brincando, fazendo piadinha com o nome de Deus, essas coisas. Isso não é para fazer. Mas o sentido mais profundo é você representar mal. O quarto mandamento nós vamos ler, mas não vamos explicar, porque a gente já teve um programa todo sobre ele. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Aqui acaba a primeira parte dos mandamentos. Você percebeu que os mandamentos são divididos em 2 blocos? O primeiro bloco, ele fala sobre a nossa adoração a Deus. Agora, o segundo bloco vai falar da nossa relação com os seres humanos. Um dia, quando pediram para Jesus resumir a lei, ele resumiu como? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não estava anulando os 10 mandamentos, ele só estava resumindo os 2 blocos dos mandamentos. Primeiro bloco, a gente ama a Deus sobre todas as coisas. No segundo bloco, a gente ama ao próximo como a gente mesmo. É só um resumo da lei. Vamos lá, segundo bloco. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento, não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. 9º mandamento, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Aqui está o texto dos 10 mandamentos segundo a Bíblia. Depois, ele repete esses 10 mandamentos de uma maneira um pouquinho diferente em Deuteronômio 4, 12 a 13. Né? Vamos ler só esses 2 aqui, ele diz assim, então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouvia a voz de Deus. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, e escreveu sobre tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. 2 coisas sobre os mandamentos. Primeiro, Deus não escreve na areia, Deus não escreve na argila, Ele escreve na pedra. Uma representação que era uma coisa permanente. Depois, Ele escreve com seu próprio dedo. Tem 2 coisas na Bíblia que Deus fez com as suas próprias mãos. O homem e os mandamentos. Representando, quando ele escreve com o seu próprio dedo na pedra, representando que esses mandamentos são perenes. Tá bom? São perenes. Muito bem. Como Davi se referiu aos mandamentos? Vamos ler Salmo 19, 7 a 8. Tá? Você pode abrir na sua Bíblia. Você de casa, se quiser, acompanha na tela, mas é bom conferir na sua Bíblia também. Salmo 19, 7 e 8. O texto diz assim, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O texto dos Salmos, vocês sabem, é um texto poético.
é literatura poética. E existe um recurso poético na Bíblia chamado de paralelismo poético. O que é isso? As frases são colocadas em paralelo e uma confirma a outra. Então, nós temos aqui algumas palavras que estão em paralelo. Ó. A lei do Senhor está em paralelo com os testemunhos do Senhor, que está em paralelo com os preceitos do Senhor, que está em paralelo com os mandamentos do Senhor. Todos eles representam a mesma coisa, os mandamentos de Deus. E ele está dizendo que a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, revigora a alma. Ora, se a lei revigora a alma, ela não é uma coisa ruim. Depois ele diz que o testemunho é digno de confiança, que o preceito do Senhor é justo, que o mandamento é límpido. Então, nós temos aqui Davi elogiando a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E a recompensa em guardar os mandamentos? Salmo 19, o mesmo Salmo 9 a 11. Ele diz assim: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhe. E aqui já há uma dica da função da lei. A função da lei é nos advertir. A lei é como um espelho que nos mostra onde está sujo, mas eu vou falar isso mais na frente, tá bom? Os 10 mandamentos não foram dados apenas para os judeus? É uma pergunta que alguns fazem, não é? Não foram, por algumas razões. Primeiro, Deus naquele momento não tinha outra nação para entregar os mandamentos. Ele ia entregar para quem? Para os egípcios? Para os assírios? Sei lá, para o pessoal de Canaã, os cananitas? Ele tinha um povo que estava sendo a sua chama de luz para o mundo. Então ele tinha que entregar para os judeus mesmo. Mas a lei foi entregue aos judeus para ser compartilhada por toda a terra. Nós não vamos ter condições de ler esses 3 textos, mas se você quiser guardar para você depois ler em casa, guarde aí Deuteronômio 4:8, Romanos 9:4 e João 4:22, tá bom? Pode falar, Júnior. Pastor, o senhor falou que entregou para os judeus, né? Uhum. Mas quando eles saíram do Egito, né, eles saíram com um povo de outras nações também, que veio junto, né? Sim, muitos egípcios vieram juntos. Não, veio junto. Se eu não me engano, acho que é mais de 3 milhões, né? Uhum, muita gente. Aproximadamente isso. E como é que ficaria essa situação? Então, os egípcios, eles se agregaram aos judeus. Até a morte de Estevão, quem queria se salvar tinha que se tornar judeu. É porque, na verdade, existia todas as tribos nessa época, né? As tribos vão ser formadas, né? Elas estão sendo formadas. Estou falando que ele não está falando de judeu, só que o judeu ele foi formado, foi o último. Quando a gente fala de judeu, é que a gente pega o nome judeu para todos os descendentes de Abraão, né? Mas se a gente fosse ser rigoroso, aqui a gente tem os hebreus, porque os judeus é depois daquele episódio com o filho de Salomão, quando as tribos se dividem, né? E aí fica só Judá como capital de Jerusalém, com a sua capital em Jerusalém. Então, a rigor, você tem razão, a rigor, judeus é a partir desse momento. Ficou 2 tribos. 2 tribos. Aí a Judá era maior, isso. Somou com a Judá e ficou só ela. Exatamente. Então, a rigor, a gente pode chamar de judeus a partir desse momento. Mas, de maneira geral, assim, a gente considera os judeus aqueles que são descendentes de Abraão, ok? Mas, se você tem razão, era melhor chamar aqui de hebreus, porque aí engloba todo mundo, tá bom? Obrigado pela observação. Então, Deus deu a lei para os hebreus, ou os judeus, a gente pode chamar aqui também, e ele deu para ser compartilhada para toda a terra. Aqui você tem em João capítulo 4, por exemplo, Jesus compartilhando a sua lei com a mulher no poço. E a mulher no poço era samaritana, ela não era do povo judeu, tá bom? Muito bem. Ponto 3, os princípios dos mandamentos são anteriores ao Sinai. Eu já falei isso quando a gente estava falando lá sobre o sábado, né? Em 2 Pedro 2,4 diz que anjos pecaram, antes dos 10 mandamentos. Né? Em Romanos 5, 12 a 14 diz que Adão pecou, e só tem pecado se tiver lei. Então, anterior à lei. Caim pecou quando matou, os sodomitas pecaram quando se relacionaram sexualmente fora do plano de Deus. E em Êxodo 16 nós já temos a guarda do sábado. Então, os princípios da lei de Deus são anteriores às tábuas dos 10 mandamentos. E quais são os adjetivos que a Bíblia faz aos mandamentos? Gente, nós vamos ter que passar mais rápido aqui. Então, quem quiser vai tirando print da tela ou vai anotando os textos, tá bom?
No Salmo 19:7 diz que a lei é fiel e perfeita. Em Romanos 7:12 diz que a lei é santa, justa e boa. Em Salmo 119, 151 e 152 diz que a lei é verdade e é eterna. No Salmo 119 e 172 diz que a lei é justiça. Para quem é a lei de Deus? Eclesiastes 12:13. Diz assim, ó, vamos ler Eclesiastes 12:13. Esse texto é muito importante. Eclesiastes, livro de Salomão, no capítulo 12, versículo 13. O texto diz assim, ó: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para todo homem. Essa palavrinha "e" aqui, que junta temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, é um vav no hebraico. E o vav poderia ser traduzido assim: temam a Deus, ou seja, obedeça aos seus mandamentos. Então, o que é temer a Deus? É obedecer os seus mandamentos, ok? Tem lei no Novo Testamento? Tem. Jesus foi quem proclamou a lei. Ele diz que, em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. E esse eu sou é o mesmo Deus de Êxodo 3, lá do Êxodo. Então, Jesus estava dizendo que Ele é o Deus eu sou. Ele que escreveu as tábuas dos 10 mandamentos. Aqui estão os textos. Jesus não diminuiu a importância da lei, pelo contrário, em Mateus 19, Mateus 7, Mateus 5,18, João 14,15, ele confirma. Deixa eu ler aqui, ó, esses dois últimos. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E João 14,15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Portanto, os mandamentos são uma prova de amor. Por que a gente vai provar o amor por Deus? Porque nós entendemos a sua graça. Lembra daquilo que eu falei no começo, do exemplo do carro? Nós entendemos o grande presente que nós recebemos de Deus e por isso a gente obedece os mandamentos. Como Tiago classificou a lei de Deus? Ele chamou a lei de Deus de lei da liberdade. E qual é a função da lei? Romanos 7,7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei dissesse não cobiçarás. Qual é a função da lei? A lei é como um espelho. Você olha para a lei diz, eita, sujo aqui. Mas é o espelho que vai te limpar? Não, você tem que ir para a água. Quando você olha para a lei diz, ó, tem uma sujeira aqui chamada pecado. Aí você corre para a água da vida, que é Jesus, quem vai te limpar. A lei não nos salva, mas a lei indica onde nós estamos precisando da graça de Deus. Por isso que a gente continua guardando a lei não foi anulada, porque os princípios que Deus estabeleceu são eternos. Você conseguiu entender? A gente não guarda a lei para ser salvo. A gente guarda a lei porque nós fomos salvos. Você consegue entender? A guarda da lei é uma consequência da salvação. Nós entendemos a grande graça que Deus nos deu, de nos salvar apesar de nós, de nos salvar mediante a sua graça. E como reconhecimento dessa graça, como gratidão por essa graça, nós guardamos a lei de Deus, porque é muito complicado dizer um não para alguém que disse um sim tão grande para a gente. Você concorda com isso? É muito complicado você dizer não para um Deus que disse um sim tão grande para você. Por isso eu quero que você ore agora a Deus. E se por acaso você tinha alguma resistência em entender que graça e lei andam juntas, que o Espírito Santo te ajude agora a entender que elas nunca se separam. Faça isso enquanto você ouve o hino.
sofrendo a culpa do pecado de todos nós. No jardim, suor e sangue se misturam em seu rosto, mas feliz contemplo a cena da vitória. A graça de Jesus é tão preciosa para nos salvar. A história do pecado terá para sempre um final. Nele somos justificados, somos livres outra vez, pois Jesus morreu por nós na cruz. A tumba ele foi levado para descansar, mas no terceiro dia Cristo ressuscitou. Desde então a humanidade nova chance teve para vencer. A vitória garantida está em Deus. A graça de Jesus é tão completa para nos salvar. A história do pecado terá para sempre o final. Nós seremos santificados, viveremos com Jesus, com seu sangue nos comprou. A graça de Jesus é tão completa que salva, tendência pra pecar, terá pra sempre o fim. Nós seremos glorificados, viveremos com Jesus, com seu sangue nos comprou na cruz. Nós estamos entendendo que a questão dos mandamentos de Deus é uma questão de amor. Eu quero reler o texto de João, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Os mandamentos de Deus, a lei de Deus, ela é um espelho que indica o nosso pecado. Sim. Mas os mandamentos de Deus também são uma prova de amor. Você imagina se minha esposa me pedisse para fazer alguma coisa que eu poderia fazer por ela e eu dissesse simplesmente não. Todas as vezes eu dissesse não, eu nunca quisesse fazer nada por ela. Bem, era para questionar que tipo de amor você sente pela sua esposa quando você não quer fazer nada que ela te pede. Por Deus é assim. Que tipo de amor a gente tem por Deus quando Ele pede alguma coisa de nós e a gente diz não? Não porque eu não concordo, não porque eu acho que não é assim. Se Deus pediu, é para a gente fazer. Porque se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Esse é o recado de Deus para você.
Se você ama a Jesus de verdade, reconheceu a graça dele na sua vida, a consequência vai ser obedecê-lo em tudo, inclusive nos seus 10 mandamentos. Vamos orar? Senhor, obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado porque nós podemos chegar ao conhecimento da verdade através do estudo do Teu livro sagrado. E nós hoje abrimos o nosso coração para que o Senhor coloque nele a Tua lei, escreva no nosso coração a Tua lei e nós possamos continuar Te obedecendo como uma prova de amor. Nós Te amamos, Senhor, e queremos ter uma vida que demonstre isso. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.